Olá, mais uma vez de volta aqui com vocês em mais um programa Cabeça para Cima. Você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Pois é, hoje a gente vai falar de um tema que é bastante interessante e bastante curioso, porque a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, ela cita o número 144 mil. O que será que significa esse 144 mil? Por que a Bíblia destaca esse número e qual o significado? O que ela quer nos dizer com ele? Será que nós temos que enxergar esse número literalmente ou como uma simbologia? No Cabeça para Cima de hoje, você vai saber o que é o 144 mil do Apocalipse. Começamos com o nosso informativo e eu volto já já com um time especial para o nosso debate. Apocalipse 14, versículo 1 diz: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Trata-se de uma marcação, uma espécie de selo, que indicaria aqueles que serão salvos pelo Senhor. Sabemos que a Bíblia fala a verdade das verdades, mas a palavra vem em enigmas. Por isso, o número de pessoas que receberão a salvação divina é bem diferente. Mas de que forma podemos definir o número de salvações que Deus dará no fim dos tempos? Qual a postura que o cristão deve ter para seguir os ensinamentos de Cristo e multiplicar o valor dos 144 mil? Pois é, 144 mil, citado lá no Apocalipse. Qual o significado? Os selados? Existe um povo específico? Existe uma denominação específica? É uma simbologia? Gente, muito bacana para falar conosco sobre esse tema hoje. Recebo aqui no estúdio o pastor Jairo Carioca, ele que além de pastor, é professor de teologia e psicanalista. Muitíssimo obrigada, pastor, por estar aqui. Eu agradeço por estar aqui, mais uma vez, e fico honrado de estar nesse grupo tão seleto, né? Obrigado. Perfeito. Vamos aí falar, tentar esclarecer para o nosso telespectador o que é o 144 mil do Apocalipse. Também conosco Nilson Carneiro, ele que é seminarista, professor de História e Ensino Religioso. Sempre que a gente vai falar aí sobre essa questão do Apocalipse, etc., você está aqui, né, pastor? Obrigadíssima. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de volta ao programa. Espero poder contribuir, tentar apresentar uma visão, mas não ter a pretensão de esgotar esse debate que é tão extenso ao longo da história da igreja. Perfeito. E completa o nosso time de hoje, pastor Edinaldo Carvalho, pastor da Assembleia de Deus de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, palestrante de escatologia. Pastor querido, brigadíssima mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigado, querida irmã Celeste. Agradeço a Rede Boas Novas e a esta casa corajosa, porque manter uma televisão no Brasil no ar, comprometida exclusivamente com a pregação da mensagem do Evangelho, é porque esta casa está no centro da vontade de Deus. Amém. E eu peço a Deus pela vida do pastor Samuel, pela vida da pastora Rebeca, pela vida da Celeste, de toda a equipe, de toda a diretoria da casa, de todos os semeadores, de todos os que têm a visão de manter esta casa, que prega o Evangelho até a volta de Jesus. Celeste, querida, não poderia haver tema mais propício, mais singular, mais importante para a igreja do que falar, refletir sobre os 144 mil judeus selados dentre o povo de Israel. Uma vez que existe muita falácia a respeito desse tema, uma vez que seitas e heresias falam acerca deste grupo como se fossem os únicos salvos e por aí vai. E é uma oportunidade singular que as Boas Novas nos dá a todos, a nós, debatadores, Nilson, Jairo, Celeste, eu mesmo, você aí da sua casa, para entendermos e refletirmos sobre esse tema certamente inquietante, mas desafiador para o entendimento da palavra de Deus. Verdade. Vocês já falaram um pouquinho, o nosso informativo, o senhor já deu aí alguma dica do que é o 144 mil, mas eu vou começar com o seguinte, 144 mil.
é um número que deve ser entendido literalmente ou ele é uma simbologia? Eu defendo aqui o ponto dele ser uma simbologia, não é um número estatístico. É um número simbólico. Discordo já da fala inicial do pastor quando defende serem judeus, né? Eu vejo que é um número simbólico que se refere ao grupo novo, ao Israel de Deus. Então, a igreja que está selada, a igreja verdadeira e espiritual, a igreja que está selada e que está segura. Então, esse é um número simbólico. Simbólico. Bom, posso? Concordam, claro. Já que Jairo já que foi citado. Esse número é um número literal. Opa. É um número definido. Não com relação à quantidade, mas com relação às tribos. Porque no Apocalipse capítulo 7, fala a respeito de 12 mil de cada uma das 12 tribos. Ora, mais claro do que isso, entender a Bíblia que é literal por vias simbólicas, isso é alegoria. Isso é transferir o entendimento do texto claro e objetivo para uma visão alegórica, espiritual, intangível e incompreensível. Até mesmo as parábolas, a alegorização bíblica quer dizer algo real, quer dizer algo literal. Quando, por exemplo, Daniel fala de bestas, ora, viu um leão, é uma alegoria, é uma simbologia, mas o leão quer dizer algo real, o reino da Babilônia. Então, os 144 mil, segundo o Apocalipse capítulo 7, já para início de conversa, ele é sequencial a um outro episódio, o do Apocalipse capítulo 6. Se você analisar o Apocalipse capítulo 6 no verso 17, fala da ira. O último versículo do capítulo 7 do Apocalipse fala da ira. Olha que coisa interessante, do versículo 16, do versículo 6, para entrar no capítulo 7. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster? Aqui já fala do período tribulacional, do drama que a terra vai sofrer. A humanidade vai estar em convulsão, as guerras, a fome. E aí, depois deste fato, não depois no sentido de concluso, mas sequencialmente, os 4 anjos do 4 cantos da terra falaram assim, vamos jogar agora os juízos para a humanidade. Aí Jesus fala assim, está lá o 5º anjo, que diz assim, não façam isso ainda, até que nós selemos em suas frontes 12 mil de cada uma das 12 tribos. Isso não pode ser a igreja. O texto fala, inclusive, quais são as 12 tribos. Elenca as 12 tribos. Igreja não tem tribo. Tribos somente a descendência de Jacó. As tribos de Jacó, os filhos de Jacó. E aqui fala cada uma, Gade, Asser, Naftali, Zebulon, Judá e por aí vai. Fala das 12 tribos e cada um dos 12 mil de cada uma dessas 12 tribos que vai formar um grupo de homens judeus, castos, que estão com o seu coração voltado para a Torá desde criança, e por isso não se vai ver mentira em suas bocas, e o Senhor vai escolhê-los, o Senhor Jesus vai escolhê-lo, como diz no Apocalipse 14, como primícias. As primícias, querida Celeste, são os primeiros a serem salvos no período da tribulação. Perfeito. Que será esse grupo de judeus. E este grupo de judeus vão receber o Espírito Santo, que é o sinal, que é o selo. Não há selo de Deus que não seja o Espírito do próprio Deus. O selo é o Espírito Santo, para que eles estejam capacitados para evangelizar a humanidade e os judeus após o arrebatamento da igreja. Perfeito. Na verdade, o 144, para encerrar minha primeira fala, é uma expressão do amor de Deus no período tribulacional.
quando a igreja sair da terra, que não haja mais quem evangelize nesse período de grande dor, de angústia, de trevas. Aí o Senhor levanta este grupo de judeus com o Espírito Santo, selados, para evangelizar durante o período tribulacional. Então aí não tem nada de alegoria, é literal. Quem viver, verá. A gente, aqui o tempo passa rapidinho, né? A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo. A gente termina esse bloco assim com uma total contraposição, né? Temos duas posições bastante diferenciadas. Nosso objetivo não é contrapor absolutamente nada, mas aqui colocar as expressões e o entendimento, porque afinal de contas, se tivesse tudo muito claro e muito certinho, a gente nem estava debatendo aqui, né? Nem conversando aqui. Mas então a gente já começa com uma divergência ou opiniões diferentes sobre... Posições diferentes. Quem são os 144 mil e sobre a questão de é simbólico ou é um número literal. Eu vou para o intervalo e eu volto com o pastor Nilson. Aí eu quero ouvir a opinião dele a respeito até dessa questão e ainda acrescentando na sequência o seguinte, a Bíblia ela é apresentada em várias versões, né? Todas as versões elas fazem referência aos 144 ou não fazem referência, né? Será que tem alguma que não faz? Por quê? Por que não faria? Intervalo. Isso aí. Então vamos lá, pastor Nilson. Quem são os 144 mil? É uma situação complicada aqui. Mas vamos lá. Já foi falado aqui em outros debates, né, outros programas, sobre a questão do gênero literário. O livro do Apocalipse faz parte de um conjunto, né, de literaturas conhecido como literaturas apocalípticas, né? E como gênero literário, existe seu próprio método de interpretação. Então, a gente tem, por exemplo, a diferença de uma literatura histórica, né, de uma literatura poética, como o livro de Salmos, e uma epístola também. Então, cada tipo de literatura tem suas especificidades. E é tão singular a literatura hebraica, trabalha com a questão do paralelismo, isso tudo tem que ser considerado. Então, assim, eu defendo uma linha de interpretação que se chama histórico-gramatical. Analisa o texto sempre a partir do contexto histórico e da gramática, né, do texto. A não ser que o texto dá alguma dica de que deve ser interpretado de forma simbólica ou alegórica, nós, quando não conseguimos fazer a interpretação literal, partimos para a explicação simbólica. No meu ponto de vista, o livro de Apocalipse ele não trabalha com uma sequência de fatos, como, por exemplo, o capítulo 7, necessariamente, dentro de uma ordem cronológica, acontece depois do 6. Trabalha-se com sessões, é como se você tivesse uma lente maior e por diversas vezes o livro vai narrar a história, a batalha cósmica, né? Desde a vinda de Cristo até a consumação dos séculos, e outros capítulos vão dando focos naqueles detalhes que não foram contemplados de uma forma mais abrangente. O que eu entendo, então, do capítulo 7? Eu vejo de uma maneira também simbólica. Eu entendo que já me coloquei num programa anterior como pós-tribulacionista, então eu entendo que a igreja ela passa pela grande tribulação, tendo em vista que não há ira divina, porque o que a igreja sofre é a perseguição do anticristo. Por isso é chamado anticristo, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. Senão seria antissemita, antijudeu, algo desse tipo. A partir daí, então, eu entendo o seguinte, que no que diz respeito à ira divina, né, é semelhante ao que acontece no Egito. Você tem Deus lançando juízo sobre o Egito, Israel, de uma forma sobrenatural, é protegido, né? Faraó, ao invés de se quebrantar, ele endurece cada vez mais diante dos ataques, né, dos juízos, e Israel também é selado pelo sangue do Cordeiro, na Páscoa. Então, o pano de fundo é semelhante. Você tem um grupo de pessoas que são seladas, né, e no caso, esse grupo representa todo o Israel, e o Israel na Bíblia é incluído tanto o Israel físico, mas os crentes, porque a Bíblia diz que nem todos de Israel é Israel, essa é a versão no original, no grego, nem todo que é de Israel é Israel, ou seja, somente aqueles que são fiéis à promessa. Então, aqueles que são fiéis à promessa fazem parte da igreja, assim como os primeiros discípulos, todos eles eram judeus, né? E também
os gentios que são enxertados na oliveira verdadeira. Desta maneira, o que nós temos, na verdade, são pessoas sendo seladas, a igreja sendo selada, uma igreja composta tanto de judeus quanto de gentios, sendo seladas para que a ira de Deus não recaia sobre ela, mas sim sobre aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida. Então, para mim, a questão do 12, ele é bem claro, né? No capítulo 21 você trabalha muito com a questão de 12 portas, 12 apóstolos, 12 tribos, né? Uma muralha, né, de 144 côvados. Então, o número é 12 vezes 1000. Né? Na verdade, você tem 12 apóstolos, 12 tribos representando a totalidade do povo de Deus, e a questão do múltiplo, né, é multiplicado por 1000, representando uma quantidade infinita. É interessante que João, ele não vê esse número 144, ele ouve. E ele vai ver, sim, a grande multidão incontável vindo de várias tribos, raças e nações. Como a igreja é chamada também de 12 tribos da dispersação, né, então fica, no meu ponto de vista, claro que o número representa o povo de Deus, sendo judeus e gentios. Perfeito, perfeito. Eu vejo que esse número não se pode aplicar, né, à questão de tribo de Israel por algumas questões, que eu pontuei inclusive aqui. Essa listagem de 12 tribos que é listado, que o pastor falou com tanta veemência no capítulo 7, ela não tem mais essa listagem em nenhum outro lugar da Bíblia. Ela não tem essa listagem dessa forma. 2 tribos são suprimidas, como o exemplo da tribo de Dan, né? Ela é suprimida, ela não aparece nessa listagem aqui. No lugar de Dan e Efraim é colocado Levi e José. Quer dizer, é uma listagem que só aparece aqui no Apocalipse. E essa questão de ser a igreja, né, que eu defendo ser a igreja, o Israel de Deus, tem a ver com isso que o seminarista Nilson falou aqui. O número não é visto por João, é ouvido. Porque o número não pode ser contado a partir de uma perspectiva humana. É a promessa de Deus para Abraão. Dá uma olhada, o que é que você vê? Veja estrelas. Conta, não posso contar. Então essa é a promessa de Deus para Abraão cumprido ali. O número é contável a partir da perspectiva divina, a partir da perspectiva de Deus. Agora, da perspectiva humana, é incontável como as areias do mar, é incontável como as estrelas do céu. E aí você tem, por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 16, que diz que a igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 29, o apóstolo Paulo escreve que Cristo é descendente de Abraão. Abraão é o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. E o Apocalipse do capítulo 6, ele termina com uma pergunta. Ele diz assim, ó, quem poderá ficar de pé? E o capítulo 14 ele responde, e viu o Cordeiro de pé, e os 144.000 de pé junto com ele. Então quem poderá ficar de pé? A igreja. Só a igreja. Bom, nós sofremos de uma síndrome, uma incongruência, uma incoerência. A igreja, ao longo da sua existência, foi atacada com filosofias, com relativizações, com relativismos. Roma entrou na igreja, pervertendo inclusive o entendimento de quem é a igreja, de quem é Israel. Roma se incumbiu de anular Israel. Por exemplo, essa visão do Jairo, do Nilson, eu quero dizer que nós somos amigos. Quando saímos daquela porta, nós nos abraçamos, e ele pagou o nos almoço. beijamos, eles me prometem pagar o almoço, até hoje não pagaram, eles são 2, eu sou um apenas. Mas aqui, olha, aqui o fogo vai descer, porque essa visão dele é uma visão da teologia da substituição. É uma teologia que tem como concepção de que a igreja substituiu Israel. Eles anulam Israel. Para eles, por exemplo, Israel já era, é como se fosse um povo qualquer. E agora o Israel de Deus é a igreja. A igreja é a rainha da cocada preta ou branca? Branca, preta, amarela. A igreja é tudo em si mesmo e não é. A igreja é um parêntese no plano de salvação de Deus que começa com Israel. Tudo começa com Israel. Quem entender a igreja, olha para Israel. Quem entender o Cristo, olha para Israel, porque é judeu. Quem entender a volta de Cristo, olha para Israel, porque ele não vai voltar na Barra da Tijuca, vai voltar em Jerusalém. Quem entender a igreja na perspectiva do arrebatamento, olha para o judeu,
que hoje mora na casa do Pai. Não é um babilônico, não é um americano, nem um paraibano que está morando no céu. É um judeu, um homem chamado Jesus Cristo. Então, Israel é o centro da profecia bíblica. Os 144 mil judeus não tem como ler a Bíblia alegoricamente quando ela diz 12 mil de cada uma das 12 tribos. No capítulo 7, diz quem são. E no capítulo 14, diz o objetivo deles, homens prontos para evangelizar. Tem mais, no próximo bloco, talvez, quando eu tiver nova oportunidade, eu vou dar o significado em hebraico de todas as 12 tribos de Israel e explicar porque Dan e Efraim foram suprimidas, meu caro pastor psicanalista Jairo. Foram suprimidas por motivo que Deus sabe porque foram suprimidas. Dan e Efraim, porque lá em Ezequiel capítulo 47, eles reaparecem, recebendo novamente a terra de Israel no reino milenar. Então, meu filho, tem que ler do Gênesis ao Apocalipse e chorar nos pés do Espírito Santo para receber a palavra rema. Além da palavra logos, a palavra rema. Eu acho que essa explicação que o senhor prometeu aí vai ficar para outro programa, porque nesse aqui eu acho que a gente vai só tentar aqui chegar a uma conclusão sobre os 144 mil do Apocalipse. Bom, olha, a gente já tem aqui uma divergência, né? Mas ainda tem uma outra questão. Por que os testemunhas de Jeová, eles costumam dizer que são eles os 144? Onde é que se encaixa essa explicação e qual o sentido disso? Nilson é testemunho de Jeová, pode responder. Ele falou, ele começou dizendo que ia defender os testemunhos. Então... Ele disse, isso, Jair, fale aí, o que ele começou dizendo? Eu vou aqui defender os testemunhos de Jeová. Não tem ninguém que pode defender, não, eu tô brincando. Então, comece. Fala aí, então, fica à vontade. Na verdade, houve uma mudança, né, no pensamento. Quando você pega os testemunhos de Jeová, sua literatura de 30 anos atrás, e pega a literatura de hoje, você vê que muita coisa eles mudaram. Então, o conceito que eles tinham de que os 144 mil era o número restrito que ia morar, né, no céu, inclusive eles dizem que o número 144 mil se cumpre em Charles Taze Russell, né, acaba nele ali, esse conceito hoje eles já não defendem mais. Eles dizem que os 144 mil é um grupo selado, fechado de testemunhos de Jeová, que vão morar no céu, e os outros testemunhos de Jeová ficarão no paraíso terrestre. Então, hoje a defesa deles é isso. Agora, quem é esse grupo fechado e tal, eles não sabem. Mas no entendimento deles ainda se restringe. Ainda se restringe a testemunho de Jeová. Eu só não sei se dentro da concepção teológica deles já fechou. Né? Se já fechou esse grupo, hoje ou não se define ainda isso. Está aberto. O número a se completar 144 mil. E o que você tem que fazer parte desse grupo também, a gente não sabe, né? É verdade. Isso aí, na verdade, é algo despropositado, descabido, é uma heresia, é uma apostasia. Eu acho que não deve nem se levar em conta esse negócio. É verdade. Celeste, minha querida, eu estive em Israel. Eu vi lá os meninos. Quando eu olhei aquele quadro, o Espírito Santo falou forte no meu coração. Eu vi aqueles meninos de 12 anos, de 11, 10, 11, 14 anos, vestidos como judeus, com as trancinhas, com o quipá e com o chapéu, com o talite, numa reverência, numa adoração. Claro que eles não estavam adorando a Jesus Cristo, porque eles não creem no carpinteiro como Messias, mas eles são educados na Torá. A Torá é uma lei de Deus que não está revogada. A Torá é de Deus. Deus não revoga a lei que Ele mesmo cria. Aquelas crianças, quando eu olhei para aquilo, Deus me falou assim, olha, como Deus já está preparando o futuro dos 144 mil de Israel. Serão homens, no capítulo 14, homens castos, não se envolveram com mulheres, não tiveram relações sexuais. Está no texto, literalmente, não falam mentiras. São considerados a primícia de Jesus na terra, no período tribulacional. Observe que no capítulo 7, Nilson falou que não tem uma sequência histórica quando o texto não aponta, porque no capítulo 6, ele diz assim, depois destas coisas. Que coisas? Depois dessas coisas acontecem aquilo que está previsto no capítulo 7. Visões assim, vai haver selamento dos 144 mil e depois dessas coisas viu uma grande multidão.
de todas as tribos, povos, raças e nações, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que vieram da grande tribulação, a partir do trabalho dos 144 mil de Israel selado. Celeste, imagine a terra sem a igreja. Isso vai virar uma bagunça, a terra já está uma bagunça, esse negócio aqui já parece o próprio inferno. Aliás, a terra é o inferno porque o mundo jaz no maligno. O único arraial de Deus na terra é a igreja, é o Espírito Santo nesse povo que se chama igreja. Então, quando essa igreja sair, imagina a confusão, a ignomia, a iniquidade que vai se abater sobre toda a terra. Haverá de ser levantado, então, 3 grupos para pregar o evangelho, porque a misericórdia de Deus não vai permitir que a terra fique sem falar do evangelho. E no próprio capítulo 14, assim, e aí então será pregado o evangelho do reino a toda criatura, pelos 144 mil judeus selados, pelo anjo evangelizador, que vai ser um mistério extraordinário de Deus, e pelas 2 testemunhas que voltarão a Jerusalém, vestidas de panos de saco, e no primeiro período do tribulacional, dos primeiros 1260 dias, conforme diz a palavra, pregarão em Jerusalém. Elias e Moisés estarão novamente pregando em Jerusalém a lei e a profecia, dizendo que o carpinteiro de Nazaré era o tão esperado Messias de Israel. Perfeito. Pode. Gálatas 3, 28 diz assim: de Sarte não pode haver judeu nem grego, né? Nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios também diz assim, Efésios capítulo 2, lá no verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eu tenho muita dificuldade de fazer separação, porque, na verdade, o povo de Israel é primogênito, não é unigênito. Deus iniciou o processo de revelação, que é progressiva, com Israel. Mas você vê que, para Israel físico, ele sempre está apontando para uma realidade espiritual. Romanos 11, quando fala da oliveira verdadeira, a oliveira é Israel. Mas os ramos que são cortados são os judeus descrentes que não acreditaram no Messias. Os ramos que permanecem são os judeus fiéis. E os que são enxertados são os gentios, de modo que não há 2 oliveiras, não há 2 povos, não há 2 planos de salvação. Retificando, não defendo teologia da substituição, defendo a teologia de que há um Israel espiritual, que são aqueles que permaneceram na promessa de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão é de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, voltar atrás, fazer separação é ir antes da cruz de Cristo, e que está tão claro em diversos textos da Bíblia que tanto judeus quanto gregos fazem parte de um só povo, o povo de Deus, constituído sim de um Israel fiel, que permanece fiel ao Senhor, e daqueles que são enxertados. Então, Romanos 9 é tão claro, nem todo que é de Israel é Israel. Apocalipse também, capítulo 2, ele fala o seguinte: há aqueles que se dizem judeus, mas não são judeus, são sinagogas de Satanás. No que define ser Israel não é a descendência étnica, é confessar Cristo como Senhor e Salvador. Eu preciso ir para o intervalo. Nós já estouramos aí, daqui a pouco não tem mais para acaba nesse bloco. Então eu vou precisar ir para o intervalo e eu volto já já para a gente continuar o debate, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Hoje a gente aqui no programa tentando responder o que é os 144 mil do Apocalipse. Já sabemos que é o povo escolhido, né? Um povo escolhido. A grande questão é se a gente está falando de uma forma mais aberta da Igreja de Cristo, se a gente está falando do povo de Israel, né? São as diferentes linhas que estão sendo colocadas aqui. E eu estava colocando aqui, né, para vocês, e até nessa linha, mas se a gente coloca numa linha mais do povo de Israel, estamos fora
dos 144 mil, nós que não somos de Israel, como é que é isso? Não, então, pelo Celeste, contrário, já estamos dentro. Porque a igreja já está selada. Sim. A igreja já está com o seu passaporte pronto. Eles não, os judeus todos ainda estão à parte, porque não aceitaram Jesus. E quando Márcio fala, Nilson fala a respeito dos textos de Paulo aos Gálatas, que fala de para não haver separação, é claro, esses textos não trazem nenhuma contradição a essa visão, que o plano de Deus para Israel permanece vivo e que depois da salvação da igreja e do arrebatamento da igreja, aí todo Israel será salvo. Já que você citou Romanos 11, leia o versículo 25, sim, que diz assim, depois que houver entrado a plenitude dos gentios, quem são os gentios? Nós. Todos que se converterem a Jesus Cristo, inclusive os judeus. Isso. Todos os judeus que já se converteram já fazem parte da igreja. Esses já não estão mais contando como um povo judeu que pratica o judaísmo. Mas todos aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo e, por conseguinte, o Espírito Santo, ainda esperam que o número pleno dos gentios se completem, o número da igreja se forme, para que a igreja saia da terra e para que depois, aí como diz Paulo em Romanos 25, todos os Israel será todo Israel, salvo. composto de gentios e judeus. Mas Israel, mas já fala, então, analise o versículo 25, são dois movimentos. Que exegese? Eu queria trazer aqui Apocalipse 21. Apocalipse 21 diz assim, para a gente, para ficar assim, dentro da minha opinião, a igreja é a Nova Jerusalém. Que igreja é essa? A igreja constituída, tanto nessa explicação que o Nilson disse aqui, é uma oliveira só, onde você tem as varas verdadeiras, que são os judeus, e você tem o jambuzeiro bravo, que o apóstolo Paulo vai dizer que somos nós. Nós fomos enxertados nessa videira. E olha o Apocalipse 21, ele fala assim no versículo 12. A Nova Jerusalém tinha muralha grande e alta, com 12 portas, 12 anjos na porta e gravado o nome das 12 tribos de Israel. Pronto. E no versículo 14, que é a mesma cidade, a muralha da cidade tem 12 pedras que trazem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. É uma igreja só, constituída tanto de judeus quanto de gentios. Agora, essa igreja, pastor, ela passa pela tribulação. Agora, por que ela é selada? Da mesma forma como foram as pessoas seladas lá no Êxodo. Judeus que não selaram a sua porta, morreram. Tiveram seus filhos mortos. Porque a passagem era uma só, não era quem for judeu, seu filho não será morto, não. Era quem tiver o selo do sangue no umbral da porta. Quer judeu, quer egípcio, tivesse o selo, o anjo passava. Não tivesse o selo, morria. Não tem contradição nenhuma no que você está falando. Agora é impressionante como você pode usar um selada. texto de Apocalipse 21, 12 e 14, que fala exatamente da terceira aliança, da fusão, Apocalipse 21, versículo 12 e 14. As 12 portas de quem? As 12 portas simbolizando quem? A entrada no reino, com o nome gravado dos 12 filhos de Jacó, judeu, Israel. E as 12 colunas. Sabe quem são as 12 colunas, Celeste? Os apóstolos, que também são judeus. Sim. Que também são judeus, mas que representam a nova aliança. Então é a nova aliança e a primeira aliança, que não é velha aliança, nem Antigo Testamento, é a antiga aliança e a aliança subsequente, formando a terceira aliança, que é a nova Jerusalém, quando vai formatar o povo... Como é? Só não concordo com a terceira. Você não concorda porque os seus olhos, meu querido, são os olhos de letrados. Você vê apenas o que você vê. É a palavra logos, a palavra rema. No grego não tem diferença de logos e rema. A palavra rema tem que no buscar, grego não há diferença tem que de logos buscar e a rema. interpretação no espírito. Está muito claro. Portas, judeus. Colunas, igreja, formando a outra grande aliança, o grande tabernáculo de Deus, que é a Nova Jerusalém. A igreja de Israel. A distinção, pastor, da palavra grega, né? Tanto logos e é a mesma coisa, sim. Agora, eu acho interessante porque a discussão, né, da própria palavra logos também é da filosofia. Isso, é. Não tenha dúvida. Tiago, irmão de Jesus. Ele foi escrito lá Tiago, irmão de Jesus, né, a epístola de Tiago, ele começa a carta dizendo as 12 tribos da dispersão. Então você vê que o termo, as figuras que fazem parte de Israel, físico, literal, sempre vão ser aplicados na igreja, porque
A igreja ela nasce de Israel, não tem como. Os apóstolos eram judeus. Em Atos dos Apóstolos, Lucas chama Israel de a igreja do deserto. O termo lá em grego é a eclésia do deserto. É um único povo. Deus não tem dois povos, Deus não tem dois planos de salvação. Concordo quando o pastor fala da aliança. A aliança é a mesma, ela é ratificada. Cristo ele ratifica a aliança, tendo em vista que o que vai ser removido são aquelas coisas que eram temporárias, que eram, né, as cerimônias que representavam, já foram removidas. Agora, no que se trata da essência, é a norma, tanto o judeu quanto o gentio fazem parte de um único povo, que é o povo de Deus. O que fica bem claro aqui na questão dos selos, o que o apóstolo está deixando para a gente, é que a igreja ela é indestrutível. Ela recebe um selo, recebe uma marca, e não tem nada que possa destruir a igreja. Essa igreja não é Assembleia, né? Batista não é nada, é o povo de Deus. Fazendo menção na palavra do pastor, não é a igreja do IBGE. Não é a igreja do IBGE. Não é o selo que faz indestrutível a igreja. Quem faz a igreja indestrutível é o Espírito Santo. E ele é selo. A Bíblia fala que ele é o selo. Mas ele é o selo. Já está na igreja habitando, não está em Israel. Mas vai passar a estar. A função do selo é não tornar a carta o quê? Violada. Verdade, verdade. Vocês, eu acho que vocês já colocaram as posições de vocês, né? Está aí colocada para o nosso telespectador, que vai continuar estudando a Bíblia e vai buscar a cada dia mais entender melhor a palavra de Deus. Mas tem uma questão, vocês já falaram sobre ela, mas eu queria ainda explicitar um pouquinho. Esses 144 mil, eles serão arrebatados ou eles passarão pela grande tribulação? Segundo a minha visão, eles, porque eu falo não a minha, aqui eu encontro da palavra, que difere da deles. Eles passarão na tribulação, porque eles terão trabalho na tribulação. Eles estarão exercendo o ministério da pregação do evangelho do reino no período tribulacional. É o que vai fazer com que as pessoas se voltem para Jesus, mesmo na ausência da igreja. Eu, como pré-milenista, pré-tribulacionista, ou seja, crendo que a igreja sai da terra antes da tribulação, entendo que a terra não ficará sem um grupo evangelizador, uma vez que a igreja já não vai mais estar. E este grupo evangelizador serão esses homens, 144 mil de Israel, as duas testemunhas, que é a testemunha de Elias e Moisés, e o anjo evangelizador. Esses três grupos farão o trabalho evangelizador. Por exemplo, o maior ato evangelizador do mundo será o arrebatamento da igreja. Imagina quando esse povo sumir. O mundo inteiro ficará perplexo diante desse acontecimento. É onde vai entrar os 144 mil dizendo: o carpinteiro, aquele que andava na Galiléia dos gentios, é o Messias, não aceitem a marca da besta. Portanto, na sua opinião, eles permanecem, eles passarão pela grande tribulação, com uma missão específica aqui nesse momento. Concordo com o que o pastor fala, que os 144 mil passarão pela grande tribulação. Só discordo no sentido de que não são os judeus. Os 144 mil é a igreja selada, remida na terra. O versículo 3 diz bem claro, remida na terra. Capítulo 14 diz assim, pessoas de todos os cantos da terra. Então não são só judeus de um determinado espaço geográfico, mas a igreja reunida, remida. O que vai fazer com que essas pessoas passem pela grande tribulação e não sucumba é exatamente o fato de ter o Espírito de Deus na vida dela, o selo. E aí volta a enfatizar novamente a passagem do Êxodo, onde os judeus passaram ali aquelas questões das 10 pragas, mas não sucumbiram, porque tinham o selo sobre eles. Eu entendo o seguinte, que Apocalipse do capítulo 1 ao 22 não há nenhuma menção de arrebatamento. Né? Aqueles que querem enxergar um arrebatamento pré-tribulacionista apelam para o capítulo 4, e aí vão usar a alegoria, já que acreditam que o texto é literal, mas nessa parte, o fundador da escola do arrebatamento pré-tribulacional é John Nelson Darby, em 1830. É claro que antes disso ninguém ensinou isso, né? E ele vai dizer no capítulo 4 que quando João sobe, né, ali João representava a igreja. Então o que eu vejo? Como a Bíblia não fala de um arrebatamento pré-tribulacional, toda vez que ela fala de ressurreição, ela fala da ressurreição do último dia, portanto, a vinda de Jesus Cristo, a subida da igreja e o julgamento se dá
no mesmo tempo, né, no mesmo tempo que eu falo no mesmo dia, então os 144 mil passa, porque os 144 mil, juntamente com toda a igreja, porque eles fazem parte da igreja, eles passam pela perseguição do anticristo. Por isso é anticristo. Paulo, quando perseguia a igreja, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele é anticristo porque a igreja está presente. Porém, né, ela não sofre a ira de Deus porque ela está selada. Jesus fala bem claro assim, eis que veio nas nuvens e todo olho verá, né, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então diz claramente que não vai ser um arrebatamento secreto, ele vem como ladrão porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Não que não será visível, conforme Mateus 24 diz que vai ser algo surpresa, estrondoso. Né? E a igreja ela vai John subir nesse mesmo dia. não via, não inventou nada. Ele somente leu Paulo, leu Isaías. 1830 anos, leu o ninguém Antigo descobriu Testamento e leu o Novo Testamento. Só ele que descobriu isso em entendeu. 1830. Não só ele que recebeu. Não, só ele que eu falo assim. Em 1830 anos de cristianismo, eles mesmos, os discípulos deles, arrogavam para si de estar criando uma nova escola de doutrinas. Que nova escola de doutrina? É suspeito. Olha, vou te contar uma coisa. Os seminários estão formando ateus. Nossa. Estão formando incrédulos. Jesus! São seguidores de Kuhlman. Você é ateu? São seguidores de Kuhlman. Eu sou fundamentalista, rapaz. Discípulo de Augusto Nicodemos. São seguidores de Godin, de Que Kuhlman. isso, rapaz? Fazer até o sinal da cruz aqui, rapaz. O fantástico disso é o seguinte. É por isso que a gente não pode, vocês são especialistas, estudiosos da palavra de Deus, glória a Deus por isso, né? Mas por isso mesmo que a gente tem que ouvir, mas tem que ir para a palavra de Deus, estudar e buscar a informação lá e buscar, ter certeza do que a palavra de Deus nos diz. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, por toda a colocação de vocês. E isso é provocador e faz com que nós possamos querer cada vez mais aprender aquilo que está na palavra e entender que é ali que está a verdade. Posso interpretar o 144 à luz do... Você interpreta já na despedida final, depois do nosso último intervalo já estourado. Excelente. Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, gente. O bacana mesmo do Cabeça para Cima é que o nosso objetivo é sempre provocar reflexão, né? Gerar, fazer com que as pessoas queiram estudar mais, queiram aprender, queiram buscar mais sobre esse assunto. Inclusive sobre esse que a gente falou hoje aqui, a gente cumpriu o nosso objetivo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Seu tchau. Dorinha, um beijo. Não deixaram interpretar os judeus, os 144, mas está no escatom, Celeste. Perfeito. Então, quem tiver acesso, está aqui tudo, está esmiuçado. Deus abençoe, um beijo, Glorinha, paz. Inclusive, eu gosto tanto do pastor Dinaldo que eu também. Porque tá aí, mas não leu. Ganhei hoje. Um abraço, eu que agradeço a participação do programa. É um prazer sempre estar aqui de volta. Muito obrigado. Maravilha. Deixa eu fazer a revelação aqui que quem deu para ele de presente foi eu. Então você tem também, já leu o Escatolon. Eu também tenho, já li. Eu quero plagiar aqui o pastor também, mandar um beijo para minha Gisele. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada a você também que está em casa e participou conosco do Cabeça para Cima de hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos vocês. Terminamos o programa ainda com um pouquinho de boa música. Todo dia eu estou deixando só um pouquinho agora, né, gente? Mais um pouquinho da boa música da Isleia. Paz, Deus abençoe você.